Salve Maria! Estamos mais uma vez aqui no canal da Coresp para dar sequência à nossa série de vídeos de formação para os nossos congregados marianos. Já falamos então no primeiro vídeo sobre a formação, fizemos uma pequena introdução, depois sobre as reuniões e agora então gostaria de falar sobre os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, uma coisa tão importante na nossa vida de congregado mariano e que infelizmente vem sendo esquecida por muitos congregados. Nossa regra de vida, no número 24, diz o seguinte: em especial, deve o congregado mariano participar anualmente do retiro espiritual fechado ou pelo menos aberto promovido pela congregação ou a federação diocesana, segundo o método dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, convencido de que este é um meio comprovadamente eficaz, recomendado pela Santa Igreja e tradicional nas congregações marianas, para reformar e afervorar a própria vida espiritual, criar o hábito da oração mental e do discernimento espiritual, da ação do Espírito Santo em seu interior, para aprender a conhecer, seguir, amar e imitar a Jesus Cristo. Então é um destaque muito especial da nossa regra de vida, essa questão do retiro inaciano, um ponto essencial. Eu já disse em outros vídeos que a nossa regra ela é toda fundamentada nos exercícios espirituais. E muitos pontos, às vezes, a gente não entende da nossa regra. Quando a gente vai ler os exercícios espirituais, a coisa fica mais clara, porque a base são os exercícios de Santo Inácio. E é muito conhecida aquela frase constante também em alguns dos nossos livros, que diz ao congregado: ou retiro ou retire-se. Mas, de fato, o retiro é algo importantíssimo na vida da congregação mariana. Eu diria que durante o ano, todas as atividades da congregação, toda a vida da congregação deve convergir para o retiro, deve preparar o retiro. Não basta só marcar um dia, um horário, um local, fazer um retiro de um dia, 2, 3, conforme a possibilidade de cada congregação, de cada federação. Mas é preciso preparar o retiro. Os congregados precisam estar preparados, precisam, durante o ano, ter uma vivência inaciana, uma vida de oração, seus exercícios cotidianos. Precisam conhecer a vida de Santo Inácio de Loyola, conhecer os exercícios espirituais, conhecer os pontos a serem tratados, porque chegando o dia do retiro, estando devidamente preparados, facilita muito aquele que dirige os exercícios espirituais, o pregador propriamente dito, a fazer as suas meditações e conduzir o retiro. Porque, digamos assim, estão falando a mesma língua. Os retirantes, os exercitantes e o diretor dos exercícios conseguem um entrosamento melhor e, consequentemente, um melhor aproveitamento dos exercícios espirituais. Evidentemente que nós não conseguimos, em poucos dias ou poucas horas, fazer tudo o que Santo Inácio recomenda. Os exercícios foram escritos para 30 dias, não para alguns dias. Nós fazemos adaptações a este roteiro de Santo Inácio, esse roteiro espiritual, para que possamos, à medida das possibilidades de cada congregação, do tempo dos congregados e até mesmo das condições financeiras, fazer o nosso retiro da melhor maneira possível. Muita gente reclama assim: mas na minha diocese, na minha congregação, na minha federação, não tem padre que sabe pregar retiro inaciano. Bom, é recomendável que o retiro seja pregado por um padre, mas, se não for possível, nada impede que um congregado bem formado possa fazê-lo. E como aprender a pregar os exercícios? Existem o próprio livro dos exercícios, né, e outros livros escritos por padres jesuítas e outros padres de outras ordens religiosas, com meditações e ensinamentos para os exercícios espirituais. Mas a melhor forma, sem dúvida, de aprender a pregar os exercícios é fazendo os exercícios espirituais. É sendo exercitante. Antes de ser diretor, ser exercitante. É conhecendo o outro lado, né, do exercício, que não aquele do diretor. Por isso, aqueles congregados que estão já habituados a fazer os exercícios anualmente, certamente serão excelentes diretores de exercícios espirituais.
Então, aquelas federações que têm congregados que participaram de exercícios, têm pessoas qualificadas para a direção dos exercícios espirituais. E aquelas que não têm deveriam procurar locais onde são feitos os exercícios e enviar um ou mais congregados dentro das possibilidades, congregados capacitados, evidentemente, que tenham depois capacidade de replicar isso em suas federações, para que aprendam o método, aprendam a dirigir o retiro e depois façam em suas federações. Uma tradição antiga jesuíta afirma que só é possível aprender a pregar os exercícios espirituais quando se participa como exercitante. Então, muitos poderão perguntar, mas e Santo Inácio escreveu os exercícios? Se a melhor maneira de aprender a fazer os exercícios é sendo exercitante, quem pregou o retiro para Santo Inácio? Então, essa tradição antiga jesuíta, uma tradição piedosa, não há nada nos escritos de Santo Inácio que comprove isso, mas há uma tradição jesuíta piedosa que ensina que Santo Inácio teria como orientadora dos seus primeiros exercícios espirituais Nossa Senhora, que ela teria revelado a ele os exercícios, ela teria sido a pregadora dos exercícios espirituais. E também uma vasta tradição da Igreja nos ensina sobre a novena de Pentecostes, né? Desde da Ascensão do Senhor até Pentecostes, portanto, esse prazo de 9 dias, os apóstolos permaneceram unidos com a Virgem Maria no cenáculo até a vinda do Espírito Santo. Então, a tradição da Igreja nos ensina que este teria sido o primeiro retiro da história da Igreja, onde os apóstolos se reuniram com Nossa Senhora para aguardar a vinda do Espírito Santo, para se preparar para a vinda do Espírito Santo. Assim como nós, congregados, devemos ser apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, nos reunimos anualmente, unidos a Nossa Senhora, para nos retirar, para consertar as nossas vidas e receber o Espírito Santo para que possamos ser discípulos e missionários de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas comunidades. Então, tenhamos isto em mente em nossas congregações e federações. Precisamos recuperar urgentemente essa tradição dos exercícios espirituais. As nossas congregações e federações precisam fazer retiros. Se uma congregação sozinha não consegue, então se una a outra congregação, a federação. Vamos unir as nossas forças e preparar os exercícios da melhor maneira possível. Aqui, nossa congregação de Nossa Senhora Auxiliadora tem a tradição de fazer os exercícios unida à Congregação Mariana da Imaculada Conceição e São José da Diocese de Santo Amaro. Nós estamos em dioceses completamente diferentes, mas sempre fizemos juntos os exercícios pregados pelo nosso querido Padre Renato Leite, assistente eclesiástico da Coresp. Retiros esses que sempre foram muito concorridos. Então nos unimos, essas duas congregações que consideramos irmãs, né, surgidas em torno do mesmo ideal, né, falando, digamos assim, a mesma língua, fazemos anualmente os exercícios. E assim podem ser feitos em muitas federações e congregações. Esta unidade entre as congregações para um bem maior, que são os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, de preferência anualmente. E, em complemento, esses exercícios podem ser feitos durante o ano, pequenos recolhimentos, um dia, algumas horas, para manter viva no congregado mariano esta memória do retiro, aqueles propósitos que ele formulou no retiro, para que ele possa, então, durante a sua vida, aplicar e viver como congregado mariano consagrado à Virgem Maria. Obrigado a todos. Nossa Senhora, nossa Rainha, Mãe e Advogada, nos abençoe. Salve Maria.